Esqueçam agora o Enem. Deleta do teu arquivo principal o Enem. E preocupe-se agora com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, vocês estão vendo esse slide que está aí? Todas as semanas, invariavelmente, ele será complementado. Tudo bem? Todas as semanas haverá novas questões, tá? E eu estou trabalhando aqui, nesse slide aqui, absolutamente dentro do conteúdo da URGS, tá? Mas rigorosamente dentro. Então, vocês todos e todas aí, preparem-se e nós vamos começar com o conteúdo da área de ótica. Vamos começar. Deixa eu ver aqui. Opa. Aqui. Bom, perceba. O aluno olha uma questão dessas e diz assim, essa questão aí é outro planeta. Tem até química aqui, né? Certo? É uma questão de física. Ah, mas ela tem interdisciplinaridade? Tem. Uma das 15 da prova da URGS tem interdisciplinaridade. Tudo bem? As outras 14 não. Mas uma tem. Então, das 15 questões de física, nós temos uma interdisciplinar. Essa questão, ela inicia assim, ó. Um raio de luz monocromática, o que significa monocromática? Mono, cromos, cor, uma só cor, uma só frequência, certo? Então, um raio de luz monocromática propagando-se pelo ar, tá? Incide sobre um líquido em equilíbrio contido em um recipiente. É refratado e passa a propagar-se por esse líquido em uma direção inclinada de um ângulo alfa em relação à superfície do líquido, conforme a figura. A tabela apresenta 5 líquidos que podem estar no interior desse recipiente e seus respectivos índices de refração absolutos. Aí tem a propanona, que é a acetona, 1,35 de índice de refração. Propanal, aldeído propiônico, que é 1,37. Isopropanol, álcool isopropílico, que é 1,38. Tá? Ácido né? Tranquilo, propaniônico, 1,4, 1,40. Tá? E o propanotriol, glicerol, 1,47. Dos líquidos apresentados na tabela, aquele para o qual o ângulo alfa assume o menor valor possui fórmula estrutural. Bom, antes de resolver a tal da fórmula estrutural, que é um conteúdo da área de química, certo? Você tem que entender quando é que esse ângulo alfa terá o menor valor. Mas, para isso, você tem que compreender a lei de Snell-Descartes. Eu vou colocar aqui agora. Presta atenção, tá? Se liga. Se esse raio aqui não sofresse desvio, teria essa trajetória aqui aproximadamente. Concorda comigo? Mas ele sofreu desvio. Ele se aproximou de quem, desta linha perpendicular à superfície de separação, tá? Essa linha é chamada normal, certo? Este raio que mudou de meio, este raio que se refratou, se aproximou da normal. Quando o raio refratado se aproxima da normal, significa que esta luz aqui dentro desse líquido diminuiu a sua velocidade. Porque dentro do líquido nós temos, né, uma maior dificuldade à passagem da luz. Nós temos, em última análise, um índice de refração maior dentro do líquido. O que é o índice de refração? É a dificuldade que esse meio impõe à passagem daquela radiação eletromagnética, no caso a luz. Tudo bem?
Ora, onde o índice de refração é maior, a velocidade de propagação da luz é menor. Assim como também é menor o comprimento de onda da luz. Tá? Se esse raio se afastasse da normal, certo? Aqui ele está se aproximando, concorda comigo? Se ele se afastasse, tu irias com um índice de refração que é menor. Índice de refração menor, velocidade maior, lambda maior, mas ele se aproxima da normal. Então, se você gravar os dois ou um só, grava um só. Ó, quando se aproxima, sim ou não? É porque aumentou o índice de refração, diminuiu a velocidade. Tem aquele aluno, e eu respeito esse aluno, já quero deixar claro isso. Olha para cá. Que diz, tá, mas de onde é que saiu isso? Olhe para cá. Um índice de refração de um dado meio é a razão, é a divisão, é o quociente da velocidade da luz no vácuo, que é o C, dividido pela velocidade da luz no meio. Ora, senhoras e senhores, a velocidade da luz no vácuo, todos vocês sabem que essa velocidade aqui tem um valor o quê? Constante. Concorda comigo? Certo isso? Então, é óbvio que índice de refração e velocidade do meio estão o quê? Em proporção inversa. Como é que eu sei isso, Dudu? Tem bola de cristal, jogo búzios? Não, olha para cá. Passo lá. Eu não vou ter N vezes V igual a C, que é igual a uma constante? Sim ou não? Terei ou não terei? Terei, né? Quando do produto entre duas grandezas físicas resultar uma constante, elas estão em proporção o quê? Inversa. Quanto maior o índice, menor é a velocidade de propagação da luz naquele meio. Quanto menor o índice, maior a velocidade de propagação da luz naquele meio. Voltando ainda, como eu disse, eu respeito o aluno que estuda. Olha aqui, ó. A equação fundamental da ondulatória é o V lambda F. No momento em que o sujeito diz que a radiação é monocromática, ele está estabelecendo que esta frequência aqui não muda. Esta frequência aqui é constante. Certo isso? Logo, quanto menor a velocidade de propagação da luz no meio, menor é o comprimento de quê? De onda. Né? Até porque, em termos matemáticos, senhoras e senhores, o que nós teremos aqui? Nós teremos aqui que V sobre lambda será igual a F, que é igual a uma o quê? Constante. E quando da divisão entre duas grandezas físicas resultar uma constante, significa que elas estão em proporção o quê? Direta. Tudo bem? Então veja bem. Então, todos vocês sabem agora que quando o raio refratado se aproxima da normal, significa que ele passou para um meio de índice de refração maior, onde a velocidade de propagação da luz é menor e, por via de consequência, o comprimento de onda da luz é menor também. Até aí tudo tranquilo? Tudo sereno? Outro detalhe é o ângulo. Tá? Tome igual aqui. Olha para cá. O ângulo de referência, certo? É esse ângulo aqui. Entre o raio e a normal. Então, esse ângulo aqui é o ângulo θ no ar. Certo isso? Bom, este outro ângulo aqui, entre o raio refratado e a normal, é o ângulo θ no líquido. Tudo bem até aí? Ora, o que a gente está vendo ali?
por razões paquidermicamente óbvias. Olha aqui, o ângulo θ no ar é maior que o ângulo θ no líquido. Sim ou não? Concorda comigo? Bom, dois caras, Willebrord, Snell e René Descartes, criaram uma lei que relaciona com o seno do ângulo. O seno nada mais é do que a projeção da normal, né? Certo isso? A projeção no eixo vertical. Quem estuda um pentelionésimo de trigonometria sabe que o seno é em relação à vertical. Tudo bem? Tá? Lembra do ciclo trigonométrico? Tá? Então, se θ do ar é maior que θ do líquido, o seno de θ no ar é maior do que o seno de θ no líquido. Tudo bem? Vai ter gente, Ricardo, e agora? Bom, agora te resta saber esta lei aqui, ó, para entender o que está acontecendo aqui, chamada Lei de Snell, Descartes, Willebrord, Snell, René Descartes. Tudo bem? O que essa lei diz, senhoras e senhores? Essa lei diz assim, ó, o produto do seno do ângulo pelo índice de refração do meio é sempre igual a uma constante, K. Isso aqui é o que diz a lei de Snell-Descartes. Ora, então, tu pode brincar. Como é que a gente brinca com isso aqui, hein? A gente brinca assim, ó. Aqui eu não tenho índice de refração no ar. Aqui eu não tenho. Tenho, né? E aqui eu tenho índice de refração de quem? Do líquido. Sim ou não? Concorda comigo? Certo? Cada meio tem seu índice de quê? De refração. Ah, peraí, então, peraí. Se eu associar esse índice de refração do ar com o ângulo do ar e associar o índice de refração do líquido com o ângulo no líquido, eu opero a lei de Snell-Descartes. De que jeito? Sim. O seno de θ no ar vezes o índice de refração no ar é igual ao seno de θ no líquido vezes o índice de refração no líquido. Tudo bem? Porque o produto do seno do ângulo pelo índice de refração é uma o quê? Constante. Foi isso que eles descobriram, tudo bem? Aí é que está o detalhe. Aí tem gente que opta, em vez de saber isso aqui, por decorar a fórmula pronta. Pô, fórmula pronta é um problema. O que os matemáticos fizeram? Alinharam tudo, quer ver? Olha para cá. Vou passar o seno de θ para lá. Oi. Velocidade da luz no vácuo. 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Tá? Então, agora eu vou alinhar aqui, ó. O seno de θ está para o seno de θL, assim como o índice de refração do líquido está para o índice de refração do ar. Como o índice de refração é C sobre V, certo? Como é que se calcula o índice de refração? C sobre V. Certo isso? Coloca C sobre V aqui, C sobre V aqui. Corta o C, porque o C é constante, e vai chegar à conclusão que isso aqui vai dar a velocidade no ar pela velocidade no líquido, igual ao comprimento de onda no ar pelo comprimento de onda no líquido. Lei de Snell-Descartes. Bom, e o que isso tem a ver com aquele ângulozinho alfa? Ele fez tudo em relação a quê? A alfa, né? Enquanto que a lei te dá aqueles outros ângulos. Sim ou não? Me diz uma coisa, gente.
Ok? Quanto maior o índice de refração, mais se aproxima da normal. Tudo bem? Quanto menor o índice de refração, menos se aproxima da normal. Índice de refração aumentando, aquele ângulo alfa vai estar aumentando. Certo isso? Índice de refração diminuindo, aquele ângulo alfa vai estar diminuindo. Eu estou fazendo isso aqui. Ó. Se o índice aumenta, aquele ângulo alfa aumenta. Se o índice é menor, aquele ângulo alfa é menor também. Tudo bem? Tá? Entenderam a rotação da coisa aqui? Ó, então, na verdade, quando o ângulo alfa assume o menor valor, possui que forma. Quando é que esse ângulo alfa assume o menor valor? Quanto menos desviar. Sim ou não? Tranquilo? Ou seja, quando é que menos desvia? Quanto menor for o índice de refração desse líquido. Bom, qual é, na tabela, qual é o menor índice de refração? Acetona. Tudo bem? Onde é que está a acetona aqui? Aí virou química, né? Sim ou não? Sim. Aí não me leva a mão, né? Desde a época que eu estudava, na escola de primeiro e segundo graus, Assunção, Marista, no bairro Glória, Porto Alegre, certo? Eu aprendi que cetona está aqui, ó. Oxigênio ligado ao carbono e esse carbono ligado a outros carbonos. Sim ou não? Foi assim que vocês aprenderam? Isso aqui é um grupo cetônico. Isso aqui é uma acetona. Sim ou não? Acabou. Vai dizer, porra, meu. Mas que questão, hein? O nome disso é alto nível. Entenderam bem? Ah, pode ser que caia uma muito mais fácil. Pode. Entenderam? Mas se tu tiveres a capacidade de aprofundar numa questão desse nível, as outras tu tira por quê? Por osmose, sim ou não? É isso que tem que ter o cara que vai fazer vestibular na URGS. Eu vou entender as difíceis, filho. Olha como é muito mais lógico do que o Enem. Se tu aprende um troço difícil, toma pau para resolver uma difícil, sim ou não? Tu chega na hora da fácil e tira sarro, cara. Essa é a diferença. Tudo bem, amigo? E só para não dizer que eu não falei de flores, certo? O que eu fiz aqui para vocês? Estava tomando... Eu estava fazendo de noite isso aqui, tomando um vinho. Olha, fiz tudo bonitinho dentro do vidrinho. Tá? Olha ali, ó. Certo isso? Com toda a lei, certo? Todo detalhe. Tá? Prontinha para os amigos e para as amigas estudarem. Agora, nada impede que eu faça uma outra brincadeira que posso ou não posso? Sim ou não? Você vai dizer, claro, claro que você pode. Eu vou só mudar a câmera aqui. Vou passar para o outro lado da luz. Ali. Tá bom? Para o povo que está na house. O único que está afim de dar uma didática. O que faz assim. Meio A, meio B. Meio C, meio D. Meio E, meio F.
Tudo bem? Beleza até aí? Aí o cara vem com aquele papinho, radiação monocromática, de uma só cor, uma só frequência. Aí o maluco inicia assim, ó. Que? Aqui. Tranquilo? Pode? Aí, só para complicar a pastelaria, ele faz aqui, ó. Muda a posição do raio incidente aqui, só para enlouquecer a cachorra. Tudo bem? Beleza? E aqui ele faz assim, ó. Aí pergunta para vocês o seguinte: nas três configurações, certo? Configuração 1, configuração 2, configuração 3, tudo bem? Marque a alternativa que indica os menores índices de refração. Tanto na 1, quanto na 2, quanto na 3. O que você tem que fazer aqui? Raciocinar, filho. Só isso. Tudo bem? E a primeira coisa que se faz, no momento que se inicia o raciocínio, está aqui, ó, brother Sam. Traça uma linha imaginária chamada normal. Traça uma normal, bro. Aqui é normal. Certo? Aqui, ó, eu tenho θA e aqui eu tenho θB. Certo? O ângulo aumentou ou diminuiu? Ao mudar de meio, diminuiu o ângulo. O raio se aproximou da normal. Sim ou não? Significa o quê? Que o índice de refração do meio B é maior que o índice de refração do meio A. Show de bola. Então, aqui nós vamos ter NB maior que NA. Tudo bem? Tranquilo? Tá. Agora o cara vem aqui, ó. Traça uma outra normal aqui. Tchaca, 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 tchaca na buchaca. Aqui, ó. Ó. Tá aqui a normal. Certo isso? Beleza? Vai lá e coloca os ângulozinhos. Aqui está o ângulo θD e aqui está o ângulo θC. Certo isso? Pergunta básica agora. O que aconteceu com o ângulo, hein? Aumentou? Se o ângulo aumentou, o raio se afastou da normal. Sim ou não? Se o raio se afastou da normal, aqui nós vamos ter um índice de refração que é menor. Tudo bem? Um índice de refração menor significa que o índice de refração do meio C é menor do que o índice de refração do meio D. Tudo bem até aí? Por último, aqui, ó,
O que o cara fez aqui? Um raio incidiu perpendicularmente. E quando um raio incide perpendicularmente, uma coisa na superfície de separação entre dois meios transparentes, homogêneos e isotrópicos, este raio refratado não desvia. Mas não significa que não muda o índice de refração. Só vai haver refração se mudar o índice, certo? Mas olha a dica que ele nos dá, presta atenção aqui. Toma de bola aí, meu filho. Olha o que a questão nos disse. Que o comprimento de onda no meio E é maior que o comprimento de onda no meio F. Sim ou não? Tá ali, ó. Bom, se o comprimento de onda no meio E é maior que o comprimento de onda no meio F, significa que a velocidade da luz no meio E é maior do que a velocidade da luz no meio F. Porque comprimento de onda e velocidade estão em proporção ao que é direta, são diretamente proporcionais quando a frequência é constante. E aqui a radiação é monocromática, a frequência não muda, certo? Ora, onde a velocidade é maior, o índice de refração é o que é menor. Então, o índice de refração no meio E é menor do que o índice de refração no meio F. O que a URGS estava pedindo aqui para os amigos e para as amigas? Marque a alternativa que contém os menores índices de refração em cada um. Certo isso? Vem cá. Onde é que é o menor aqui? No A ou B aqui? A. Quem é o menor aqui? C ou D? C. Quem é o menor aqui? E ou F? E. Fia, tem uma alternativa que está assim, ó. A, C e E. Quer dizer, essa é a cara da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aliás, perguntinha das 15 questões da URGS, quantas tem desenho junto com o texto? Em média, 12. Entenderam bem? Das 15 questões de física da URGS, em média, quantas tem desenho junto com o texto? 12. 3 podem não ter desenho. Está entendendo? Mas a grande maioria tem desenho. Tirem cópia, faz um print, tá? Que eu vou apagar e seguir o baile. Nessa questão, a URGS estaria dizendo aos alunos: você não está entrando nessa universidade exclusivamente porque você sabe física. Porque para acertar essa questão, você vai ter que saber física e o que mais? Química. Essa é a URGS. A maior e melhor universidade do Rio Grande do Sul. E eu me arrisco a dizer, talvez a segunda melhor da América Latina e a quinta ou sexta melhor do mundo. Tá? Me atrevo a dizer isso. Tá aí, gente boa. Tire cópia, Jodoé. Enquanto isso, eu vou mudar aqui o vídeo. Sai da ótica
e vou para uma questão de ondulatória. Tudo bem? Eu vou virar agora aqui o nossa câmera, né? Estou recebendo aí em casa, vou deixar ali. Tá. Tranquilo? Bom, olha que questão linda. Os instrumentos musicais de corda, as cordas apresentam diferentes espessuras e diferentes densidades lineares de massa, para que aquelas que emitem sons mais graves não precisem ser muito longas. Uma aula de física, questão, como é a cara da URGS, o que inviabilizaria a construção do instrumento. Então, olha aqui, ó, quanto mais grossa e quanto mais longa for a corda, mais grave é o som que ela produz no ar. Tudo bem? E quanto mais curta e mais fina, mais agudo é o som que ela produz no ar. Aí o cara diz assim, ó, para ilustrar o fato de que cordas que emitem sons mais graves precisariam ser muito longas, considere duas cordas, 1 e 2, ambas com extremidades fixas, que apresentem espessuras iguais, mesma densidade linear de massa e que estejam submetidas à mesma força de tração. Aí é o enunciado do cara. Ele estabelece o enunciado. Tudo bem? Quando essas cordas vibram em seus modos fundamentais, modo fundamental é a primeira maneira de vibrar, chamado de primeiro harmônico ou harmônico fundamental, tá? Modo fundamental, primeira maneira de vibrar. Aí o cara diz assim, a frequência da onda sonora emitida pela corda 1 é 150 vezes maior do que a frequência da onda sonora emitida pela corda 2. Sabendo que a corda 1 mede 5 centímetros, quanto vale o comprimento da corda 2? Sensacional. Sensacional. Simplesmente isso. Tem aluno que olha isso aí, tem um surto. Agora, não sabemos faria, né? Aí eu uso aquela expressão em inglês, né? Relax the energetic drops. É mais ou menos significa relaxe e goze em gotinhas. Respira, meu filho. Tudo bem? Aprende isso. Qual é a coisa mais difícil com o vestibular? Aqui, ó, eu tenho um probleminha, tá? Isso desde quando eu era aluno. Depois que eu passei a ser professor, eu continuei com o mesmo probleminha. Não sei faltar com a verdade, é uma merda. Vocês não têm noção de quantas vezes eu já me ferrei na vida por falar a real, tá entendendo? Eu dou a real. Qual é a real? Enquanto o aluno não doutrina a sua mente a olhar uma questão de um grau de dificuldade já mais elevado, certo? E diz para ele mesmo e para a questão, eu vou te resolver, entendeu? Tu acha que na faculdade vai fazer o quê, irmão? Tu acha que tu não vai tomar pau na faculdade? Tu acha que tu não vai sair de uma aula lá da URGS dizendo assim para ti mesmo, não entendi nada disso nosso. Já te aconteceu isso? Tu acha que isso vai acontecer com todo mundo? Aconteceu comigo. Eu saí de uma aula de física nuclear de um cara chamado Alfredo Avellini, lá na URGS, que hoje é lama budista, o nome dele é Padma Sanden.
Tá? Eu saí da aula do cara, assim, ó, lá no campus do Vale da UFS. Eu lembro que eu descia as escadas, nem olhei para a escada. Saí assim, alfa, meu Deus, não entendi nada. Esse cara tá louco? E era um detalhezinho que eu não tinha, entendeu? Aí depois, quando veio as questões ali, que eram do Halliday, e mais um outro livro que ele usava de acessório, eu fui para cima das questões e entendi, nunca mais esqueci. Você entendeu? Aí é que tá. Tem que ter esse lado, esse desprendimento pessoal. Então, a primeira coisa, tem aquele aluno que me diz assim, física é um monte de fórmula, Ricardo. Não é bem assim. Primeiro que não é um monte, tranquilo? E segundo, quando tu está fazendo uma prova, muitas vezes a fórmula é importante. Tudo bem? Porque a fórmula nada mais é do que um resumo básico da teoria. Né? Desde que você saiba olhar para a fórmula, conversar com ela. Aí é que está o detalhe. Mano, olha aqui, ó, dá um loop aqui, tá? Presta atenção. O cara não falou aqui densidade linear, sim ou não? Falou ou não falou? Tá. Espessura. Falou um monte de... Quem é que estudou isso? Quem é que estudou esse negócio de espessura de corda? Se ela é mais densa ou menos densa, certo isso? Foi um cara chamado Brook Taylor, que criou uma equação que leva o seu nome, equação de Taylor. E essa equação de Taylor, ao estudar cordas vibrantes, diz o seguinte: a velocidade de propagação de um pulso em uma corda é igual a uma raiz quadrada de uma força que traciona a corda, chamada força de tensão ou força de tração, tudo bem? Sobre a densidade linear da corda. Sobre a densidade linear dessa corda. O que é uma densidade? Vamos lá. Vocês não aprendem? Densidade, o senhor aprendia massa sobre volume. Sim, quando a densidade é volumétrica. Quando é que uma densidade é superficial? Quando ela é massa sobre área. Tudo bem? Quando é que uma densidade é linear? Quando ela é massa sobre o quê? Comprimento. Tudo bem? Então, na verdade, ó, densidade linear é a razão da massa dividido pelo seu comprimento. Ó, olha para cá agora. Dá um look. Para ilustrar o fato que cordas emitem sons mais graves, precisariam ser muito longas, considere as cordas 1 e 2, por exemplo, né, que apresentam a tensão. Olha para cá. Texto da questão, não fui eu que inventei. Espessuras o que é? Iguais. Sim ou não? Está escrito. Mesma densidade linear de massa e que, né, estejam submetidos à mesma força de tração. Olha para a fórmula. A força é o quê? A mesma. A densidade linear é o quê? A mesma. Sim ou não? Não está escrito? Se a força é a mesma e a densidade linear é a mesma e a espessura é a mesma, a velocidade é o quê? A mesma. Sim ou não?
Vamos de novo. Mesma força, mesma densidade, o que é? Linear, mesma velocidade de propagação daquele pulso naquela corda. Tudo bem? Então, de cara, mano, de cara. Olha aqui. Acabei de chegar à conclusão que a velocidade de propagação da onda na corda 1 é igual à velocidade de propagação da onda na corda 2. Cheguei ou não cheguei? Cheguei. Por quê? Porque eu sou Dudu, tenho bola de cristal, jogo búzios? Não! Porque eu sabia a fórmula da equação de Taylor. Sim ou não? Está aqui. Mas é a gente... Não vem com aquele papinho, né? Sofrenildo. A gente tem que decorar para entrar na URGS. Tem. Como é que é o nome disso aqui? Pega isso aqui, guria. Isso aqui é uma caneta. Como é que tu sabe que isso aqui é uma caneta? Diz para mim que lá na escola, lá atrás, tu perguntou o que é isso? E a professora disse, caneta. E tu gravou que isso aqui é o quê? Caneta. E ficou registrado na tua memória de longa duração. Sim ou não? Só quero o quê? Uma caneta. Olha aqui. Tem que saber a fórmula, sim ou não? Tem! Porque senão vai entrar em alguma universidade que não seja a URGS, não seja titular. Sacou, mano? Tá. Bom, então a gente já viu que a velocidade é a mesma aqui, certo? Olha só que barbadinho. Qual é a fórmula mais importante da ondulatória? Isso para mim é... Qual é a fórmula mais importante da ondulatória? Isso? Vamos lamber a fada. Sim ou não? V lambda F. Olha aqui. Significa que eu posso escrever aqui lambda 1 que multiplica F1 é igual a lambda 2 que multiplica F2. Sim ou não? V lambda F. O cara vai dizer, só tem um problema, Ricardinho. A gente não sabemos a lambda. Sabemos sim. Não sabemos não, Ricardo. Sabemos sim. Como que sabemos, Ricardo? Quer me enlouquecer? Não, não quero te enlouquecer. Eu quero que vocês olhem aqui, ó. Olha. Como é que é o nome disso aqui? Nó. Como é que é o nome disso aqui? Nó. Não fica uma boquinha? Fica ou não fica? Isso aqui é uma boquinha, né? Quanto vale a distância entre dois nós sucessivos de uma onda estacionária? Vale metade do comprimento de quê? De onda. Daqui até aqui tem meio comprimento de onda. Então, na verdade, daqui até aqui, ó, eu vou ter lambda 1 sobre 2. E lambda 1 sobre 2 ocupa um espaço de quanto aqui? 5 centímetros, né? Certo? Lambda 1 sobre 2 ocupa 5 centímetros. Então, se lambda 1 sobre 2 ocupa 5 centímetros, quanto é que vale lambda 1? 10 centímetros. Legal isso, né, velho? Tá. Ricardo, isso que tu fizeste aqui para a corda 1 vai ter que fazer para a corda 2? Claro que sim, né? Tranquilo? Aqui. Aqui eu tenho um nó. Aqui eu tenho outro nó. Quanto é que vale a distância entre dois nós sucessivos de uma onda estacionária? Vale meia lambda. Sim ou não?
Fala lambida sobre 2. Então, senhor Félix, daqui até aqui, nós temos lambida 2 sobre 2, sim ou não? Yes, sir! Tá? Quanto é que vale o L2? I don't know. I don't know. Sim ou não? Então, eu posso afirmar que lambida 2 sobre 2 é igual a L2, por via de consequência, lambida 2 é igual a 2L2. Sim ou não? Tranquilo até aí? Ah, tá. Agora eu vou substituir, não me leva a mal. Vou substituir aqui, ó. Como é que isso aqui vai ficar? Diz para mim aí. Lambida 1 deu 10 centímetros. Vezes a frequência 1. Mas um detalhe, a frequência 1 é 150 vezes maior que a frequência o que é 2, sim ou não? Ó, está escrito ali que a frequência 1 é 150 vezes a frequência 2. Sim ou não? Ah, tá. Então, 10 centímetros que multiplica F1, que multiplica 150 F2. Igual. Quanto é que vale o lambda 2? O lambda 2 vale 2L2. 2L2, certo? Vezes o F2. Acabou a questão. Por que a questão acabou? A primeira coisa que tu vai fazer aqui, por razões paquidermicamente óbvias, é cortar esse F2 com esse F2. Segunda coisa, tu vai olhar para a alternativa. Está em metro ou em centímetro? Então, cuidado, né, mano? Como é que passa de centímetro para metro? Centi. Divide por 100. Tudo bem? Centímetro para metro? Centi. Divide por 100. Então, aqui, ó, vou trabalhar 10 centésimos do metro, certo? Que multiplica 150 igual a 2L2 e acabou a questão. Sim ou não? O que eu faço aqui agora? Eu vou cortar os zeros, tudo bem? 15 dividido por 2, 7,5. 7,5 metros. Resposta? Letra A de ano que vem. Essa questão aqui é fácil, médio e difícil. É no rim, tá entendendo? É quase um bisturi na artéria renal. Agora, me diz uma coisa, quantas coisas tu revisa para fazer essa questão? Equação de Taylor, equação fundamental do ondulatório, sim ou não? Cálculo de comprimento de onda, transformação de unidade, tá tudo aqui, ó. É isso o que a URGS pensa, é como ela pensa. Depois me avisa a hora que eu tenho que sair, eu nunca sei. Tem 4 minutinhos, tá? Quem é que de vocês aqui nesse recinto citoplasmático acha que teria chance de acertar essa questão se não visse o comentário dela antes? Concorda comigo que é difícil? Agora, vem cá, mano. Uma vez visto esse comentário, não fica mais light o negócio? Fica, né? Tá? Então, nesses 4 minutos, eu vou inverter aqui novamente a câmera e vou fazer uma brincadeirinha aqui com vocês. Deixa eu inverter aqui, invertir, tá? Vou apagar aqui. Bom, imaginem 2 cordas de mesma densidade linear e mesma força de tração. Tudo bem? Tá?
são duas cordas de mesma densidade linear e mesma força de tração. Essa aqui certo? Chamada de corda 1. Certo? Tranquilo? Beleza até aí? E esta corda 1, ela tem um comprimento de 20 centímetros. Beleza até aí? Comparado com uma corda 2, que aqui é 2, cujo comprimento é de 36 centímetros. Certo? Quanto vale a razão do comprimento de onda da corda 2 pelo comprimento de onda da corda 1? Olha isso aqui, diz, porra, né? No primeiro modo de vibração, no harmônico fundamental. O harmônico fundamental. Quanto vale isso? A primeira coisa que tu tem que fazer aqui, meu bruxo, é o seguinte: harmônico fundamental para qualquer deles é uma boquinha. Cada harmônica é uma boquinha. Certo isso? Você tem uma boquinha, primeiro harmônico. Duas boquinhas, segundo. Três boquinhas, terceiro, quatro, e assim sucessivamente. Tudo bem? É o número de boquinhas. Então, isso aqui é o primeiro harmônico, ó, cara. É quando a gente bate no violão uma só vez. Uma só vez. E aqui é o primeiro harmônico, ó. Tá ligado? Quantas? Nó, nó. Quanto vale daqui até aqui? Não é metade do comprimento de onda? Sim ou não? É. Então, isso aqui é lambda 1 sobre 2. Lambda 1 sobre 2 ocupa o espaço L1, que é de 20 centímetros. Logo, lambda 1 é igual a 2 vezes 20 centímetros. Logo, lambda 1 é igual a 40 centímetros. Sim ou não? Agora, aqui, ó, nó, nó. Quanto é que eu tenho daqui até aqui? Lambda 2 sobre 2. Lambda 2 sobre 2 ocupa o espaço L2. Então, lambda 2 sobre 2 é igual a L2, que é igual a 36 centímetros. Logo, lambda 2 igual a 2 vezes 36 centímetros. Quanto é que é 2 vezes 36? 72. Aí o cara, mas qual é a pergunta do maluco? Qual é a pergunta do maluco? Olha para cá. Qual é a pergunta? Qual é a razão? Sim ou não? Lambda 2 dividido por lambda o que é? 1. Quanto vale o lambda 2? Pelo amor de Deus. 72 centímetros. Quanto vale o lambda 1?
40 centímetros. Centímetro. Divide por 2. 72 dividido por 2 dá quanto? 36, sim ou não? 40 por 2 dá o quê? 20. 36 por 2 dá quanto? 18. 20 por 2 dá quanto? 10. Certo? 18 por 2 dá quanto? 9. 10 por 2 dá quanto? 5. Assim aparece a resposta na Unix, 9,500. Nem coloco 1,8, não sei se me entendeu. 9,500. Mas o resto dessa aula fica para o próximo período. Porque agora você tem aula de geografia. Tranquilo? Abraço. Quando olhei a carga andando dentro de um condutor, logo lembrei da corrente elétrica que é a carga pelo tempo. Dificuldade a resistência, que a tensão pela corrente e a potência é o Vzinho e a energia é PVC. E não esqueça a resistência, o Vzegue sobre A. E não esqueça a resistência, o Vzegue sobre A. E não esqueça a resistência, rola, 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 A. E não esqueça a resistência. É rola, rola, é rola, é. Eletrodinâmica, meu. A exploração eu fazia isso uns anos atrás. Ajudei um colega meu, compor, tocava violão pra caramba. Quando tinha os Mamonas, a gente pegou uma música dos Mamonas para fazer juntos. Lembra, cara? A imagem é sempre virtual, virtual direta igual, sempre do mesmo tipo, sempre, sempre forever. No espelho côncavo, a imagem pode ser real, pode ser virtual. Nunca escutaram isso? A gente não publicamos. Estamos aí de volta no reino da Dinamarca. Está aí a solução da questão anterior com requintes de crueldade, né? Tranquilo? E é isso aí. Eu vou deixar um tema, caríssimos e caríssimas, que é essa questão aqui, ó. Eu espero, do fundo do meu coração, que vocês errem a questão ao fazer. Porque isso vai ficar demonstrado, vai ficar provado de que vocês têm que lembrar que a dificuldade maior, muitas vezes, é o algebrismo matemático. Entenderam? Você sabe a equação, você sabe identificar os padrões da equação e, às vezes, você erra a questão. Tá? Essa questão eu vou deixar de tema. É por óbvio que eu já deixei a solução, né? Tá? Sou um pentelho. É isso aí. Mas eu gostaria que vocês fizessem essa questão olhando para ela e usando a equação dos pontos conjugados de Gauss. Um sobre a distância focal é um sobre a distância do objeto mais um sobre a distância da imagem. Certo isso? Tá? E aí depois, de propósito, eu não coloquei todo o algebrismo para que você sofra um pouquinho, tá entendendo? Tá? Porque esse algebrismo é fundamental.
Pim. Pronto, pulei. E agora eu vou entrar em termologia. Questão certa do prova. Olha aqui, ó. Tá? Bom, a figura a seguir mostra a temperatura da tigela de uma panela de arroz elétrica, tá? Em função do tempo de cozimento. Ligando-se a panela, né, uma resistência elétrica, aumenta a temperatura da tigela, né, contendo arroz e água, até que a água entre em ebulição. Depois que toda a água é consumida, por evaporação e por absorção pelo arroz, a temperatura da tigela volta a subir, o que é detectado por um sensor. E a panela é, então, desligada. Normalmente, desligamento automático, né? Como é o air fryer. Certo isso? A potência elétrica dissipada pela resistência elétrica na forma de calor é P igual a 400 watts, constante durante todo o cozimento. Quanto vale a energia elétrica dissipada desde o início do processo até que toda a água seja consumida? Bom, primeiríssimo lugar. Vamos pegar aqui a canetinha para fazer um esquema. O primeiro, quando o cara fala para vocês de potência, o que é uma potência? Toda e qualquer potência. É uma grandeza que vai medir a rapidez com que a energia é utilizada. Tudo bem? Potência é isso. É uma medida da rapidez com que a energia é utilizada. Tá? Então, na verdade, potência, toda e qualquer potência é uma variação de energia no tempo. Portanto, variação de energia pela variação de tempo. Certo? É bom, convém lembrar das unidades do sistema internacional. Né? Bom, qual é a unidade de energia que vocês aprenderam com o Giovanni? SI, Sistema Internacional. Joule. A unidade de tempo no Sistema Internacional. Segundo. Tranquilo? Pois este joule por segundo aqui é watt, em homenagem a James Watt, que se representa por W. Certo isso? Tá? Então, na verdade, 1 watt equivale a 1 joule de energia ocorrendo no intervalo de tempo de 1 segundo. Tudo bem? Bom, então o cara está nos dizendo aqui, não manda recado, ele está dizendo que a potência durante esse cozimento aí é de 400 watts, ou seja, é uma potência de 400 joules a cada o que é 1 segundo, certo isso? É o que o cara está nos dizendo isso. E ele nos dá um gráfico. Né? Interessante desse gráfico é o quê? Ele te dá um gráfico da temperatura em graus Celsius em função do tempo em minutos. Só te liga numa coisa. Se o tempo está em minutos no gráfico, na hora, como está aqui, ó, aqui está em quilojoule. O que é esse K aqui? É 1000, né? Certo? Então, tu vai ter que achar em joules, né? E depois passar para quilojoules, uma barbada, certo? Tá? Mas só te cuida que o gráfico está o quê aí? O gráfico está em minutos, pô. Então, tem que tomar cuidado com isso. Tá? Cada 1 minuto tem o quê? 60 segundos. Tá? Então, aqui o cara está te informando o que nesse gráfico? Tá? Que a temperatura variou de 20 graus Celsius, perceba? 20, que é 20, ó. Temperatura ambiente, certo? Até 100 graus Celsius.
num intervalo de tempo de 10 minutos. Sim ou não? Aliás, 10 minutos são 10 vezes 60 segundos. Certo isso? Porque cada minuto tem o que? 60 segundos. Vamos começar por aí. Depois, né, essa temperatura se manteve constante durante a ebulição. Sim ou não? Tranquilo? Tá? Ela se manteve constante até 30 aqui, né? Certo? Que seria 30 vezes 60 segundos. Agora, se tu te perguntares quanto tempo, né, a temperatura ficou constante, ela ficou constante durante 20 minutos, certo isso? Só para tu lembrar. Isso aí. Depois, o que aconteceu? Em face da água já ter sofrido toda a ebulição, ou seja, né, ela ebuliu totalmente, o que resta sofre um pequeno acréscimo aqui, por evaporação e depois por absorção do arroz nesse intervalo aqui de tempo, que para nós o que interessa basicamente até aqui. Tu concorda comigo? Até a ebulição. Tá? Depois disso aí não vai lá fazer grandes diferenças. Tá? Então, o que eu fiz aqui para vocês? Eu usei essa equação. Potência e energia pelo tempo. Tudo bem? Quanto é que é a potência? Potência é 400. Aqui, ó, 400. Tá? É igual a variação da energia dividido pelo tempo. Qual é o tempo? Durante, até o final, né? Durante o período de ebulição. Tá? Enquanto a água está ebulindo. Porque depois que... Aí é o princípio da secagem. Vocês estão entendendo? Não tem por que tu levar em consideração esse princípio da secagem, né? Porque a pergunta é, quanto vale a energia elétrica dissipada desde o início até que toda a água seja consumida? Sim ou não? Até que toda a água seja consumida é aqui, brotherzão. Ó, entendeu isso? Terminou ali o processo, né, de ebulição, consumiu toda a água. Entendeu? Então, isso leva 30 minutos, cada minuto tem 60 segundos, 30 vezes 60. Ora, se eu fizer esse cálculo aqui, eu vou ter 400 vezes 30 vezes 60. Certo isso? Então, aqui eu vou ter 6 vezes 4, 24. Tá? 24 vezes 3 dá 60, 72, 1, 2, 3, 4, 72 com 1, 2, 3, 4 zeros. Isso aqui são 720 mil joules, certo isso? Só que isso aqui, ó, esses 3 zerinhos aqui é o quilo. Então, isso aqui também é igual a 720 quilojoules. Tranquilo? Tá? É difícil essa questão? Não. Dá para errar? Dá. Se tu não te ligar no tempo. Não sei se claro. Não te... Olha a pergunta. Quanto vale a energia elétrica dissipada desde o início do processo até que toda a água seja consumida? A água é consumida no final da ebulição. Sim ou não? Né? Ebuliu, consumiu a água. É simples assim. Né? Agora, se eu sou autor da prova, vocês têm sorte. Não sou eu. Se eu sou o autor da prova, eu digo assim, considere que esta panela aí, esse forninho aí, o que quiser chamar, esse airfryer, essa super frigideira elétrica, certo isso? O que quiser chamar. Está submetido a uma DBPU que vale 220 volts. Pode ou não pode?
de quanto é aproximadamente a corrente elétrica que circula pelo circuito, considerando que toda a energia, certo? Transferida para a água, certo? É utilizada no circuito. Onde é que vai? Bom, cara, eu só quero lembrar que potência é o VZ, né? Pui. Sim ou não? O P que eu vi, se quiser, Gustavo adora a letra V, né? Tudo bem, eu uso U. Tem gente que usa V, né? Cada um usa a letra que quer, a diferença de potencial elétrico. Né? Cara, que potência eu tenho aqui, na verdade? É a mesma? Sim ou não? Ó, 400 joules por segundo, ou watt. U é 220, o que é volts vezes o I. Tá, vamos lá para brincar aqui. Sim ou não? Quanto é que é 40 dividido por 22? É 20 dividido por 11. Sim ou não? Se fosse 20 dividido por 10, concorda? Daria quanto? 2, né? É um pouquinho abaixo de 2. Né? Ou simplesmente faz a conta. Pega aqui e divide 40 por 22. Certo? Tá? Dá. Dá para fazer. Tu pode fazer energia, potência vezes o tempo. Mas a pergunta, tu descobre a corrente direto? Descobre. Porque, olha aqui, ó. Energia é potência vezes o tempo. Certo? Que é igual a U vezes I vezes T. Né? Certo? Ou VIT, como quiser. Essa energia está aqui. Só que tem que botar 720 mil aqui, né? 720 mil, ó. Igual a U, sim ou não? Tranquilo? Que é 220 vezes o I vezes o tempo. O tempo é 30 vezes 60. Tranquilo isso? Deu? Ó, aí corta o zero. 700 dividido por 66. 720 por 66. Vai dar o mesmo resultado, aproximadamente. Certo isso? Tá? Em termos aqui, ó. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 22. Aqui embaixo, 720 dividido por isso. Tranquilo? Vai chegar na mesma resposta. Tá? Pode ser feito, não tem mistério. Então, eu só quero dizer assim, ó, que eles podem inventar qualquer pergunta em cima desta equação. Vocês me entenderam? Tá? Então, qual é o cuidado que tem? A Unix adora isso. Deixa eu apagar aqui para mostrar um negócio. Deixa eu apagar aqui, porque aí eu vou mostrar um negócio interessante. A Unix adora brincar com isso aqui. Olha para cá. Brincar. Cara, potência não é a variação de energia pela variação de tempo? É, né? Se essa variação de energia for um trabalho sobre a variação de tempo. Bom, mas trabalho é força vezes deslocamento. Então, é força vezes deslocamento sobre variação de tempo. Deslocamento pelo tempo, quando é constante, é velocidade. Então, isso aqui é força vezes velocidade média. Certo isso? Tá? Mas essa variação de energia pode ser cinética. Então, isso aqui pode ser mv ao quadrado sobre 2 dividido pelo tempo. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas essa variação de energia pode ser potencial gravitacional mgh sobre o tempo. Sim ou não? Ah, mas essa variação de energia pode ser potencial elástica.
kx² sobre 2? Sim ou não? Essa variação de energia pode ser potencial elétrica. Então, vai ser R vezes I², por exemplo. Sim ou não? Sim ou não? Claro que não. A variação de energia não é isso aqui. Isso aqui é a potência. Aí é que os alunos erram. Isso aqui é variação de energia pela variação de quê? De tempo. Certo isso? Então, tu lembra que aqui, ó, eu estou dividindo o quê? Energia pelo tempo. Energia pelo tempo. Energia pelo tempo. Né? Energia pelo tempo. Energia pelo tempo. Isso é potência. Sacaram isso? Tá? Agora, as fórmulas de potência. Oi. Energia cinética. Tá? MGH é potencial gravitacional. Tá? Então, é isso que eu quero que você se ligue. A URGS gosta desse contexto, entenderam bem? Tá? Dessa linha de raciocínio. Beleza? Só para ter uma ideia, calor é uma forma de energia. Então, nada impede, olha aqui, ó, nada impede. O cara te dá a potência de um aparelho, te dá um calor sensível, MCzinho delta T, variação de temperatura, dividido pela variação de tempo. Pode ser ou não pode? Pode. Energia na forma de calor pelo tempo. Entenderam isso? Que macete. Poderia ser uma quantidade de calor latente, ó. Massa vezes calor latente, sei lá, difusão sobre o tempo. Poderia? Pode. Pode acontecer. Pode acontecer. Então, aí vai depender da questão que o cara monta, vai depender da pergunta que ele faz, certo isso? Mas isso é absolutamente viável e possível de ser trabalhado. Tire cópia que eu vou seguir o baile. Acho que é. Oi. Então, por que é aquela fórmula da potência da fórmula? Qual delas? Não, mas tu tem que dividir pelo tempo. Tu não pode, entendeu como é que é? Ah, vai dar legal. Tem que dividir pelo tempo. Porque, aí é que está o detalhe. Porque se eu, olha para cá, ó. Energia é potência vezes o tempo. Fechou até aqui? Potência elétrica pode ser U vezes I vezes o tempo. Potência elétrica pode ser U² sobre R, certo? Tá? Vezes o tempo. Potência elétrica pode ser R vezes I², né? Mas aí tu tem que pegar aqui e multiplicar pelo que é pelo tempo. Tu entendeu a brincadeira? Senão dá problema, né? Tá? O cara vai dizer, onde é que servem essas fórmulas de potência? Além de fácil, não é difícil. Olha para cá. Olha aqui. Tá? Deixa eu tirar isso aqui daqui do meio para não atrapalhar ninguém. É só dar mais espaço para escrever aqui. Olha para cá, ó. Vem cá. Todo mundo aprendeu a primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes URI. Sim ou não? Todo mundo aprende que potência é variação de energia pela variação de tempo. É ou não é? Bom, mas uma variação de energia elétrica é uma carga vezes uma diferença de potencial. Lembra disso?
Sim ou não? Eu brincava quando eu estudava isso aqui no colégio. Eu estudava assim, ó. É cu, tranquilo? Pô, decorei isso também. Agora eu sou mais light, né? Tranquilo? Então, olha aqui, ó. Olha para cá. Olha para cá. Isso aqui é Q vezes U sobre o tempo. Sim ou não? Mas quem é carga sobre tempo? Carga sobre tempo é corrente. Então, potência elétrica pode ser U vezes I. Agora, se eu te perguntar, quem é o U? O U é R vezes I. Sim ou não? U é R vezes I. Se eu botar R vezes I aqui, vai ficar o quê para cá? R vezes I vezes I. Potência igual a R vezes I ao quadrado. Sim ou não? Óbvio, né? E se eu pegar e isolar o I, isolando o I aqui, I é U sobre R. Sim ou não? Então, se eu substituir no I aqui, ó, quem é o I? É minha avó? Não, é U sobre R. Tranquilo? Pronto. Essa potência elétrica vai ficar igual a U vezes U sobre R, a U ao quadrado sobre R. Sacaram? De onde é que saiu? De energia pelo que é? Pelo tempo. Não sei se chegaram a ver essa demonstração. Acho que o Gustavo normalmente fala, né? Depende da situação, certo? Mas então tá aí, ó. Tome igual. Tá? Lembra que energia elétrica é carga vezes TDP, tranquilo? Tá? Lembra disso. Tem gente que aprende isso aqui no colégio com a fórmula do trabalho. Grava assim, ó. Trabalho é carga vezes diferença de potencial, delta V. Certo? Isso tem que ver. Lembra disso? Tá? Tá? Quando eu aprendi a primeira vez no colégio, eu gravei assim, ó. Tá? Olha para cá. Eu gravei assim, ó. Uri. Aí eu aprendi com VQRI. A professora adorava VQRI. VQRI. O R é rola. Segunda lei de Ohm. Rola. Rho L sobre A. Tranquilo? Tá? Depois eu aprendi as fórmulas da potência. PQV. Certo? Tá? Potência igual a R vezes E ao quadrado. Potência igual a U ao quadrado sobre R. PT, energia, potência vezes tempo. E aí o professor era anti-PT, que escrevia assim, ó, PT V vezes I vezes T, 20. Tinha tudo isso. Os caras são loucos. Tranquilo? Eu aprendi assim no colégio. Depois é que eu fui me ligar que tudo isso aqui, na verdade, é energia pelo tempo, entenderam? É uma decoreba que sai de energia pelo tempo. E aí, quando chega uma prova da URGS, os caras tinham que fazer o quê? Meu, isso é energia pelo tempo. Você sabia disso, né? Tá fazendo essa colocação para a galera. Beleza, daí? Vamos seguir o barco. Molto bene, como si dice in italiano. Bom, isso é um assuntinho aqui que me preocupa. O pessoal erra isso aqui com certa facilidade. Então tem que ter muito cuidado, tudo bem? É uma questão que tem um fundo epistemológico, um pouquinho de evolução do pensamento científico.
que busca a aplicabilidade de algo. Por que tu aprende tal gráfico? Sabe como é que é? É aquela parte do ensino da didática da física que tem que mostrar para o aluno no vestibular também, isso aí, né? Certo? Tá? Aí o maluco diz assim: a autoclave é um equipamento de esterilização de objetos por meio de vapor de água em alta temperatura e pressão. Foi inventado por Charles Chamberlain, a pedido de Louis Pasteur. Tá? A figura a seguir mostra a curva de pressão máxima de vapor de água em função da temperatura. Para temperaturas e pressões ao lado esquerdo da curva, a água encontra-se na fase líquida. Do lado direito, a água está na fase de vapor. Tudo bem? Nos pontos sobre a curva, as fases líquida e vapor coexistem. A pressão de funcionamento de uma determinada autoclave é de 3 atmosferas. Tá? 3 atmosferas. Cuidado, tem 13 atmosferas. Tá? Se toda a água está na fase de vapor, o que se pode dizer sobre a temperatura térmica? Então ele estabelece, tu não me leva mal. No momento que o autor da questão estabelece o troço, ou eu acato, ou eu erro a questão. Não sei se ficou. Eu não tenho saída, cara. Bom, primeiro, aqui está em quilopascal, Deus sabe. Vamos lá? Vamos lá? Pode ou não pode? Conhece isso aqui que eu vou escrever? Duvidei. Vamos ver. Uma atmosfera de pressão equivale a 100 quilopascal. Sabia disso? Uma atmosfera de pressão, olha aqui, ó, equivale a 1 vezes 10 elevado a 5 Newton por metro quadrado. Uma atmosfera de pressão equivale a uma coluna de mercúrio de 76 centímetros de mercúrio, que equivale a uma coluna de 760 milímetros de mercúrio. Aliás, esse milímetro de mercúrio aqui recebeu o apelido de Thor, em homenagem a Torricelli. Isso aqui equivale a uma coluna de 10,3 metros de água no estado líquido. Você sabia disso? Pois é, cara. Quando eu estudei isso na vida no colégio, eu já tinha que saber isso aqui de cor. E um detalhe, além de saber isso aqui de cor no colégio, as minhas provas no colégio me obrigavam a demonstrar por que uma atmosfera são 100 quilopascal. Só para tu ter uma ideia, tá? Só para ter uma ideia. Vocês não aprenderam que a pressão em um fluido é μGH? Sim ou não? Não aprenderam? μGH. Massa específica do fluido, gravidade e altura da coluna. Sim ou não? Lembra disso? Olha para cá, só para ter uma ideia. Olha para cá. Eu vou ser gente fina aqui, tá? Na demonstração. Olha aqui. Massa específica. Alguém sabe aí a massa específica do ar? Vamos pegar da água, então, pode ser?
Pode ser? Vamos parar de sacanear. Mais específica da água é quanto? 1.000 quilogramas por metro cúbico. 1.000. Aceleração da gravidade. 10 metros por segundo ao quadrado. Se eu pegar uma altura de 10 metros de água, 1, 2, 3, 4, 5, 100 mil. 100 mil o quê? Bananas? Não, Newton por metro quadrado. Cada Newton por metro quadrado é um Pascal. Então, isso aqui, na verdade, é 10 elevado a 5 Pascal. Entendeu? Então, aí, cara, começa a brincar e aprender a fazer isso. Mas não é isso que resolve essa questão. Só estou fazendo essa consideração para dizer que quando você olha uma questão dessas e a acha difícil, ela só é difícil por falta de bagagem, sim ou não? Por falta de conhecimento. Uma vez adquirido o conhecimento, ela se torna uma questão trivial. Entenderam bem? Tá? Então, só vou apagar aqui para mostrar aos amigos e às amigas. Aqui, ó. Bom, então aqui, ó, em ATM, 100 kPa é 1 ATM. 200 kPa, 2 ATM. E agora vem aqui o que o cara quer, né? Certo? 300 kg, aqui 3 ATM. Tu vê que o autor da prova foi tão gente fina que ele te deu esse dado. Tá entendendo, mano? Agora, vem comigo aqui. Vem comigo aqui. Tá? 3 ATM ou 300 kPa, vem aqui. Olha aqui, ó. Essa temperatura está ou não está acima de 130 graus Celsius? Se toda a água está na fase de vapor, ele me diz qual é a pressão, sim ou não? Eu tenho que sair do eixo da pressão, ir até a curva e buscar no eixo da temperatura. Então, esse valor aqui é maior do que 130, sim ou não? Aí eu venho para as alternativas. Θ, que é a temperatura, pode ter qualquer valor maior do que 100? Não, é maior do que 130. Vai começar, isso está errado. Θ pode ter qualquer valor maior que 100, menor que 133? Não, está errado, é maior que 130. Sim ou não? Θ pode ter qualquer valor menor que 100? Não, está errado. Tranquilo? Θ pode ter qualquer valor maior do que 133? Opa, 133 é maior que 130. Sim ou não? Então, θ pode ter maior do que 130? Pode. Sim ou não? Pode. Está no gráfico. Θ será obrigatoriamente igual a 133? Não. A resposta é a letra D. Acabou a questão. Quantos erram essa questão na prova? Horrores. Por quê? Análise de gráfico. Vocês estão entendendo? Pensamento. Pensa no gráfico. O cara te deu um gráfico de ossar, porca miséria, cáspita, como você diz em italiano. É para ser usado. Tudo bem? Usado. Tem que usar o gráfico, trabalhar com ele. Tá aí, ó. Eu não resolvi a questão só traçando no gráfico. É o que a URGS está querendo. Está dizendo, pelo amor de Deus, olha o gráfico, vai. Dá uma chance para o gráfico que eu botei aí na prova. É isso que os caras estão te pedindo. Entenderam, gente? Então, essa resposta aí vai dar letra D, entendi. Tranquilo? É difícil? No fundo? Não.
O cara te deu a pressão aqui. Foi tão gente fina que te deu um dado aqui, sim ou não? Para que tu não tivesse que transformar, que fosse olhar no gráfico que é direto. Eu é que iniciei mostrando aqui, ó, o que a gente deveria saber de cor. Entenderam bem, meu povo? Ah, aí está uma questão. Aí o pessoal diz assim, como é que tu resolveu essa questão do anúncio? Resolvi olhando, fazendo. E como é que a gente aprende a resolver questões fazendo? Como é que tu aprende a andar de bicicleta? Andando, caindo, sim ou não? Como é que aprende a resolver questões fazendo questões, errando questões, sim ou não? Aí é que está. E é isso que eu quero dizer aos amigos e às amigas. Deixa eu ver aqui agora. Que oração? Só me avisa depois dos meus horários, porque eu me perco, tá? Sabe disso que eu sou perdido, né? Que eu botei a solução para vocês, tá? Fui legal para Dedéu aqui. Aqui, ó. Casa assim. Quantas e quantas vezes eu escuto isso? Cardo, caiu uma questão de química na prova de física da UFSC. Não, Deus santo, não! Caiu uma questão de física na prova de física da UFSC. Mas também é um conteúdo comum à química, sim ou não? Olha o que o cara diz assim, ó. Leia o texto a seguir para responder a questão. O balonismo, um esporte aeronáutico com adeptos em todo o mundo, oferece um belo espetáculo para observadores no solo. Você é alguém que já fez balonismo? É legal, cara. Vale a pena. Façam isso na vida. É legal. Estou te falando. Primeira vez o cara tem uma sensaçãozinha estranha, mas depois acostuma. Certo? Tá? Um maçarico, como se chama, na verdade, né? Um maçarico, é usado para aquecer o ar no interior do balão, o que faz variar a densidade do ar. Lembra-te, ar aquecido, densidade menor, certo? Densidade menor, para a mesma massa, a tendência é que o volume seja maior, tá? Muito bem. Permitindo o controle do movimento de subida e descida. Ó, liga o maçarico. Aquece. A tendência é subir. Desliga o maçarico. Vai esvaziando. A tendência é o quê? Descer. Tá? Um balão tem um volume de 1,6 vezes 10 elevado a 3 metros cúbicos de ar quente no seu interior, na temperatura de 400 Kelvin. E na pressão atmosférica de um ATM, que é 1,0 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Sabendo-se que o ar quente se comporta como um gás ideal. Aí ele está dizendo isso, eu acredito nele. Não sei se me entenderam. Eu acredito, eu sou obrigado a acreditar, o cara disse. Né? E que a constante universal dos gases é aproximadamente 8 Joule por mol por Kelvin. Na verdade, ela vale 8,31 Joule por mol por Kelvin. Tudo bem. Quantos mols de ar N há no interior do balão? Cara, quem é que fez isso aqui? A minha avó que fez? Não, quem estudou isso aqui foi um cidadão chamado Paul Henry Clapeyron. Lembra? Esse cidadão chegou à seguinte conclusão. Num gás ideal, o produto da pressão pelo volume sobre a temperatura absoluta do gás é igual a uma constante. Certo? Tanto no estado inicial quanto no estado que é final relativo a uma transformação. Isso aqui é N vezes R,
onde N é o número de mols, certo? Que nada mais é do que a massa molar sobre o mol vezes o R. O que os caras fazem no colégio para facilitar a decoreba? Vamos fazer o seguinte, cara. Vamos pegar esse T e vamos passar para cá multiplicando, certo isso? Aí o mundo decora no colégio. A grafê passou de papelão. PV igual a NRT. Certo isso? Tá? Tranquilo? Dá para fazer 500 brincadeiras com isso, mas como nós estamos vivendo uma pós-modernidade líquida um tanto esquipática, ou usando uma linguagem mais sofisticada, um tanto escalafobética, eu diria, eu deixo assim. Tudo bem, quando eu aprendi isso aqui, eu gravei de cara com uma sacanagem, mas tu diz uma sacanagem aqui, algum pai, alguma mãe, alguma avó, alguma tia, alguma madrinha ou padrinho dirão o quê? Aí, professor, está ensinando palavrão, meu filho. Só quero lembrar uma coisa, o maior palavrão que existe para a humanidade, e a coisa mais criminosa que existe para a humanidade é a ignorância. Lembre disso. Tá? O senhor está dizendo isso, que isso foi um prêmio Nobel da Paz. Tá? Então, PV igual a NRT. Pô, eu tenho uma pressão, sim ou não? Tem. Quanto é que vale a pressão? Está aqui, ó, mano, gente. 1 vezes 10 na 5 Pascal. Certo isso? Eu tenho volume? Tenho. 1,6 vezes 10 na 3 metros cúbicos. Está ali? Bom, eu tenho número de mols? Não, mas eu tenho R. Tem. Aqui, ó, 8 joules por mol por Kelvin. Sim ou não? Tranquilo? Eu tenho a temperatura? O cara ainda foi gente finíssima. Colocou em Kelvin. Porque ele poderia botar o quê? É isso. Fahrenheit, ou em Celsius, ou em Ramour, ou em Rankine. Olha aqui, ó. Ele botou em Kelvin. Está desmoralizando o assunto? Né? Pronto, fazendo a conta, vai chegar a 50.000 moles. Tranquilo isso? Que são 5 vezes 10 na 4 mol. E com isso a resposta fica na letra C, Canadá. Beleza? Agora vem cá, ô criatura do gote. Qual é o conhecimento? Quantos pontos eu tenho, amado? Só isso? Todos lindo, cara. Como passa voando esse troço. Bom, o que eu quero que vocês façam? Em casa. Vocês vão fazer exatamente, olha para cá. Vocês vão fazer exatamente isso, ó. PV sobre T igual a uma constante K. Certo? Uma constante. K é uma constante, tá? Certo? Vai te perguntar assim, esse exercício que eu quero que vocês façam. Quando não muda o P, o que sobra na equação? V sobre T igual a K. Sim ou não? Proporção direta ou inversa? Dividiu e deu constante direta. Entenderam isso? Que transformação é essa? Isobárica. Quando não muda o V, o que sobra? V sobre T igual a K. Sim ou não? Quando não muda o V, sobra P sobre T igual a K. Proporção o que é? Direta. Isso que eu vou falar também na próxima aula. Então, quando o volume não muda, há uma proporção direta entre pressão e temperatura, certo? O nome dessa transformação é isovolumétrica, isométrica ou isopórica. E por último, só para não dizer que eu não falei de flores, quando não muda a temperatura, fica P vezes V igual a uma constante, sim ou não?
É uma multiplicação que gera constante. Uma multiplicação que gera constante é a proporção que é inversa. Então, quando a temperatura é constante, se a pressão aumenta, o volume diminui. Se a pressão diminui, o volume o que é? Aumenta. Como é que é o nome dessa transformação? Isotérmica. Tudo bem? A partir disso é que nós vamos resolver na próxima aula esse tipo de coisa. Detalhes. Ó, eu não quero saber, já avisei, Gustavo. Eu vou dar toda a física em questões. Entenderam bem? Toda. Me deu na cabeça. Eu não falei aqui em pressão hidrostática hoje? Não falei em potência elétrica hoje? Sim ou não? É assim que a gente aprende, resolvendo questões. Por hora é só. Está na minha hora, filha? Muito obrigado. Um bom final de semana a todos e todas. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, minha gente. Qual é o teu trouble? Me conta aí depois. Cuidar papel e caneta. E qual é a questão? Tchau, tchau, tchau. Tchau, querido. Uma esfera rígida, maciça, totalmente, quando o cara diz assim, ó, totalmente mergulhada, significa que o volume do corpo é igual ao volume imerso, certo? É igual ao volume de líquido deslocado. Tranquilo? Vai dizer o que ela é rígida, maciça, totalmente mergulhada no líquido em repouso. Então, exerce uma força de empuxo de módulo F sobre ela.